Olá! Quando a gente fala em Porto de Galinhas, lá em Pernambuco, a imagem que vem na cabeça é instantânea, né? Um paraíso. Um lugar que, olha, já foi eleito várias e várias vezes como a melhor praia do Brasil. E dá para entender o porquê. Pensa só na cena. Um marzão de águas transparentes com aquela temperatura perfeita o ano todo e um sol que só o nosso Nordeste tem. É literalmente o cartão postal de férias dos sonhos. A grande estrela do lugar, claro, são as famosas piscinas naturais. Elas são formadas por uma barreira de corais imensa, que acaba criando esses, tipo aquários de água morna e super tranquila, sabe? Cheio de peixinhos coloridos nadando bem ali, do nosso lado. É uma experiência incrível. E para completar esse cenário, tem quilômetros de areia branquinha e coqueiros que não acabam mais. Essa combinação que atrai gente do Brasil e do mundo inteiro. Todo mundo buscando um pedacinho desse paraíso. Ok, mas aí a gente chega no grande mistério. Num lugar desses, famoso pela natureza, o nome parece meio fora do lugar. Tem escultura de galinha por toda parte, artesanato de galinha, mas galinha de verdade mesmo, ninguém vê. Então, de onde, afinal de contas, veio esse nome tão curioso? Para desvendar isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo, porque a história desse lugar começa com um nome completamente diferente. Um nome que mostrava a verdadeira importância econômica que ele tinha lá nos primeiros séculos do Brasil. Originalmente, o lugar se chamava Porto Rico. Simples assim. E o motivo era bem óbvio: a imensa riqueza natural que saía de lá, principalmente uma madeira que valia ouro na Europa, o nosso pau-brasil. A localização era estrategicamente perfeita. O porto natural, todo protegido por recifes, era ideal para as caravelas encostarem e levarem as riquezas embora. Claro que toda essa atividade chamou a atenção de gente mal intencionada também, o que fez da região um ponto super movimentado, atraindo piratas e às vezes sendo bem perigoso. E é aqui que a história começa a ficar bem mais densa. Uma mudança na lei lá no século XIX iria alterar para sempre não só a economia, mas o próprio nome desse porto. Em 1850, surge a Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei proibia, de forma definitiva, o tráfico transatlântico de pessoas escravizadas para o Brasil. Oficialmente, no papel, nenhum navio com essa finalidade podia mais atracar em portos brasileiros. Só que a proibição na lei não acabou com a demanda. A economia dos engenhos de cana-de-açúcar de Pernambuco dependia dessa mão de obra. A solução que os traficantes encontraram? Criar rotas clandestinas. E o antigo Porto Rico, por ser mais escondido, virou um ponto central para esse desembarque ilegal. Essa operação toda, claro, era super arriscada. A fiscalização da Marinha era forte. Por isso, foi preciso criar um código, uma espécie de senha, para anunciar a chegada dos navios sem levantar nenhuma suspeita das autoridades. E a senha era sutil e, ao mesmo tempo, terrivelmente cruel. Quando um navio negreiro se aproximava da costa, a frase que corria para avisar os compradores era exatamente essa: tem galinha nova no porto. E aqui está o ponto crucial. As galinhas eram um código para as pessoas sequestradas da África. Elas chegavam nos porões dos navios, muitas vezes escondidas debaixo de engradados de galinhas da Angola, uma ave que era vendida legalmente, tudo para disfarçar a carga humana. De tanto essa frase se repetida, tem galinha nova no porto, vamos lá no Porto das Galinhas, o nome pegou. Com o tempo, o nome original, Porto Rico, foi se perdendo, foi esquecido, e o código, aquele código cruel, virou um novo nome do lugar. O tempo passou e aquele porto que um dia foi palco de tanto sofrimento se transformou. Já no século XX, o lugar começou uma nova jornada, e aquela história sombria foi ficando cada vez mais encoberta pela beleza estonteante da natureza. E essa transformação foi muito rápida. O que era uma simples e pacata vila de pescadores foi descoberta ali nos anos 80 e 90. A beleza do lugar era tão absurda que o boca a boca foi inevitável. A infraestrutura cresceu, hotéis e restaurantes surgiram e Porto de Galinhas se tornou esse gigante do turismo que a gente conhece hoje. E aí acontece uma coisa incrível, uma demonstração da capacidade que a cultura tem de se transformar. A origem trágica do nome foi sendo esquecida, até que um artista plástico local, o Carcará, começou a criar suas famosas esculturas de galinhas. Ele ressignificou o símbolo. Ele transformou uma lembrança de dor em um ícone de arte, de alegria e da identidade local. Hoje, a história e o presente se conectam de um jeito muito interessante. Aquele antigo porto natural
é onde acontecem os passeios de jangada. A herança da vila de pescadores vive no centrinho charmoso. E a riqueza natural, que antes era o pau-brasil, hoje é a beleza das praias que a gente explora nos passeios. O passado está ali, presente em cada canto. E no final, fica a reflexão. Saber de tudo isso muda a nossa percepção, não é verdade? Aquele mar azul agora carrega também as memórias de uma história de luta, de resiliência. Conhecer o passado não diminui a beleza do presente, muito pelo contrário, adiciona uma camada de profundidade, de respeito. É um convite para a gente olhar além do cartão postal, para celebrar a beleza e, ao mesmo tempo, honrar a memória.